que você faz com imóveis subutilizados ou abandonados na cidade? Será que deve o governo ter o direito de intervir? Se uma pessoa é dona de um imóvel, ele está abaixo do uso, tem um terreno vazio, ou tem uma edificação que o poder público acha que deveria ter mais coisas construídas, será que o Estado pode ir lá meter a mão, pode interferir? Ou deveria ser isso da liberdade do dono, a pessoa que comprou aquele terreno, mesmo que isso signifique subutilizar o terreno? Fala aí, galera do Ranking, beleza? Essa é uma discussão nacional que sempre pipoca aí nas diversas cidades e que agora teve uma movimentação na Prefeitura de Recife, pelo prefeito João Campos, do PSB. Eles estão instituindo a Lei PEUC, que permite a Prefeitura ir determinando qual é o uso correto de cada imóvel, notificando os proprietários quando ele não está atingindo. Por exemplo, você tem um terreno lá no meio do centro de Recife e por algum motivo você quer deixar ele vazio, você tem um estacionamento, você tem alguma coisa que a Prefeitura acha que não está sendo usado adequadamente, ou você tem pouca área construída, eles querem construir mais. Então, a partir dessa lei, um burocrata da prefeitura vai poder notificar o dono do imóvel, dar um prazo para ele e caso ele não cumpra, o IPTU vai dobrando de valor. Você vai pagar o IPTU, depois você paga 2 vezes, depois 4 vezes, até o limite em que fica praticamente impossível pagar IPTU, mais de 15% do valor do imóvel por ano, e acaba desapropriando, acaba a prefeitura tomando o imóvel, que está aí nesse momento vigorando em Recife. Em primeiro lugar, é preciso dizer que dá para compreender o motivo por trás. Por trás de muita lei ruim tem sempre uma boa intenção. Você vai às vezes no centro da cidade, está tudo abandonado, está tudo feio e fica aquela coisa, poxa, será que a prefeitura, o governo ou o governo federal tem que intervir, tem que meter a mão lá e dizer o que o dono do imóvel tem que fazer com o imóvel que é dele? Se deixar como está, vai ter a liberdade econômica, o cara que comprou vai poder usar da forma que ele quiser, mas, por outro lado, vai ter esse problema urbanístico. Se o governo começar a meter as patas, vai ter uma grande oportunidade para incompetência, né? Vai ter sempre um burócrata lá, lembra que são pessoas que estão nas cadeiras, não é um ser iluminado, um deus do Olimpo que sabe tudo. Vai ter uma pessoa lá, um burócrata, um funça da prefeitura dizendo como é que tem que usar corretamente, podendo errar, podendo pedir propininha para exigir ou não tal melhoria numa certa propriedade, né? Não tem a menor dúvida que daqui a pouco já vai começar a ter fiscalização lá, chegando num imóvel que é relativamente ok, e o cara falando, eu vou te exigir aqui isso, aquilo, eu vou dobrar teu IPTU. Aí o dono do imóvel, não, pelo amor de Deus, seu fiscal, será que não tem como resolver? E aí começa, não, pode deixar para você, eu tenho um carimbinho aqui que vai te liberar, então esse carimbinho vai sair pela bagatela aí de X mil reais. Toda vez que você põe o governo para definir coisas, para criar carimbinhos, para dar ordens para o setor privado, você abre espaço para incompetência e corrupção. Como resolver isso? Um caminho, obviamente, é você não ter esse imposto. Quanto menos imposto, melhor. E se você não existir o IPTU, cobrar imposto de outras coisas, e não do IPTU, reduzindo o custo da máquina pública, é o ideal. Mas vamos dizer que isso é inviável politicamente quanto economicamente. Existe uma forma mais inteligente de se cobrar esse tipo de imposto, que é o que se chama lá fora de land tax, o imposto sobre a terra. É uma forma que você não fica dizendo para o proprietário como que ele tem que usar o terreno que é dele, não dá poderzinho nenhum para burocrata, para funça, e você estimula a construção e o bom uso dos imóveis, que é você não cobrar IPTU no valor do imóvel, e sim cobrar o IPTU no valor do terreno. Vamos lá explicar como é que funciona. Se você tem 2 terrenos do mesmo tamanho, vamos supor de 1.000 metros no centro de Belo Horizonte, por exemplo, e um terreno está vazio, não tem nada, e o outro terreno tem um prédio, hoje o governo cobra muito mais imposto do cara que tem um prédio do que o cara que está vazio, porque o IPTU é no valor do imóvel. Então você está desestimulando todo o imposto, na natureza dele, ele desestimula alguma coisa. Se você cobrar imposto no consumo, você vai diminuir o consumo, você vai diminuir a produção. Se você cobrar imposto na renda, você vai diminuir o trabalho, o incentivo para as pessoas empreenderem. Se você cobrar imposto patrimonial, vai diminuir o incentivo para manter o patrimônio no país. Se você cobra um imposto predial sobre os prédios e construções, você diminui o incentivo para construir. A proposta do imposto do land tax é justamente o contrário. Você vai apurar o valor da terra, do terreno onde está aquele imóvel e cobrar em cima disso. Então, se um sujeito quer deixar um terreno vazio e não fazer nada lá, ok, ele vai pagar o imposto, que é um percentual do valor da terra. E o outro cara que investiu, que fez um prédio de escritório, ou um parque de diversões, ou um hospital, qualquer coisa, vai pagar em cima daquele terreno também. Então vai pesar muito menos. O land tax é bom porque ele estimula a construção.
uma vez que você vai pagar exatamente o valor do terreno, quanto mais você fizer lá, nada vai aumentar o valor do seu imposto, e ele, respeitando a liberdade econômica, vai naturalmente estimular o mercado, o próprio mercado, a construir mais. É uma opção mais inteligente do que essa praticada no Recife ou mesmo do IPTU, da forma como é hoje. E por fim tem uma vantagem que, como eu mencionei, todos os impostos eles diminuem a oferta daquilo que está sendo taxado. A única coisa que não muda a oferta, porque é impossível, é a terra. Terra não aumenta de tamanho nem diminui, certo? O Brasil, se tiver mais ou menos imposto, é exatamente do mesmo tamanho. Então, quando você cobra o land tax, o imposto sobre o terreno, você não está desestimulando, não está diminuindo a oferta de terreno. Como eu falei, o ideal é não ter o imposto, mas dado que ele vai existir, cobrar o land tax é a forma mais inteligente. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.